Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje aqui na nossa cafeteria favorita, na Coffee Front, estou aqui acompanhada do Dr. Helder Caldeira, uma pessoa maravilhosa. Primeira formação jornalismo, depois ele foi para o direito, ele também fez uma mudança na vida, Verdade. na formação, na profissão, em tudo. Me reinventei. Né? Se reinventou, né? Olha, isso é maravilhoso. Semana passada nós tivemos a Giovana, que também se reinventou da fisioterapia. Ela foi para o direito e agora outro que se reinventou na profissão. Giovana com uma história incrível. Incrível, né? uma história de Giovana, impressionante. Superação de tudo. De resiliência, direito, de sim. tudo. Eu acho que o direito faz isso com a gente. Faz, e transforma, né? O meu sonho era o direito. Eu queria fazer direito. E como você foi para o jornalismo? O jornalismo foi uma consequência. Né? O jornalismo foi uma consequência de vida, as situações da vida em si, né? E eu comecei a trabalhar, os jornais foram abrindo espaço, comecei a publicar, e foi uma coisa meio que orgânica, natural. Aconteceu. Eu gosto de escrever, você sabe disso, Sim, enfim. E escreve muito bem, a gente tem livros maravilhosos. Os leitores que vão acompanhar, que vão assistir, certamente. Então, foi o fato de escrever, modéstia à parte, me levou a escrever colunas em jornal. Só que aí chegou um momento da vida que eu escrevia 40 veículos, para 40 veículos de comunicação, assim, numa semana. Então você não tem vida, você começa a escrever de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, né? Aí, caramba, como é produzir tanto assim? Né? Deve ser uma loucura. Uma loucura, e você tem que ter as fontes corretas, a produção correta, né? Como que isso acontece, como a política, era política, meu assunto de proa, né? Como a política acontece. Né? Então eu aprendi muito, foram 15 anos assim, vivendo, aprendendo e ganhando experiência. Eu brinco que assim, eu fui me preparando para fazer direito. Né? Veio ali, naquele caminhar ali, foi sendo moldado, preparado. E aí vou para o direito já depois dos 35, né? Vou fazer o que eu gosto, enfim. E fiz. Aí engrenei também, né? Aí você vai fazer graduação, pós-graduação, ele mestrado, foi emendando tudo, ó, doutorado. Já está no doutorado, emendou a graduação, mestrado e doutorado assim, ó, sem dar uma pausa. Não deu. E foi também, eu vivo dizendo, a minha vida é meio que um rio, né? Ela vai. Foram consequências, né? A gente tinha acabado de fazer, nós fizemos mestrado juntos, gente. Então, assim, ela é minha madrinha de casamento. Então, ponto. Seu compadre. Enfim. Ali, assim que eu terminei o mestrado, defendi minha dissertação. Na semana seguinte chegou o edital da universidade lá em Santa Catarina. E olha, é na sua área, é o seu projeto, encaixa direitinho, tem um professor, um orientador, que é o professor Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz, que trabalha já nessa área, pesquisa nessa área. Falei, vou submeter. Vou eu lá agora. Tudo encaixou. Encaixou perfeitamente. Então, assim, eu não tive férias também. Não tive. Foram os 2 anos de mestrado e agora já 1 ano de doutorado. E tá lindo, eu tô adorando a experiência, a pesquisa, enfim. Podendo entender, podendo pesquisar mais, né? A pesquisa é apaixonante, né? Muito demais. E, assim, eu aprendi muito com o meu orientador na UFMT, no mestrado, que hoje está completando 15 anos de docência na UFMT, 29 anos de docência, professor Marcelo Antônio Teodoro. Assim, foi meu orientador, eu tive a honra de tê-lo como orientador, né, e parabenizá-lo pelo aniversário de docência. Imagina, 30 anos quase de carreira na docência do direito. Bagagem, né? Hein? Bagagem pra caramba. Então, eu tive essas sortes. A vida, o rio, né? Ele vai tocando e você vai tendo as sortes, os caminhos vão abrindo e você vai conhecendo pessoas que vão te ensinando muita coisa e que vão te dando dicas. Assim, né? O meu projeto de tese de doutorado é muito por conta do professor Marcelo também, os caminhos da minha dissertação, para onde aquilo levou. Né? E o enfoque principal da sua dissertação foi a desinformação, né? Foi. E o que a gente pode, assim, traduzir de uma forma clara para as pessoas? O que é a desinformação?
Assim, quando eu fiz o projeto do mestrado, até eu tinha uma ideia do que era desinformação. A pesquisa do mestrado me abriu, sabe? Abriu, peraí, é muito mais do que isso. Existe um ecossistema de desinformação. Às vezes a gente chama de desinformação de mentira, a mentira simplesmente. E não é só isso. Né? A gente tem um ecossistema, eu digo que isso é uma tríade, né? Que é composta pela pós-verdade, as narrativas que são criadas, né? E as fake news. Né? Então é uma tríade que forma o ecossistema da desinformação. E a minha pesquisa era como esse ecossistema impacta o Estado de Direito. E essa era a pesquisa do mestrado. Né? Muito trazendo essa bagagem do jornalismo e de como o jornalismo se dá, né? Como as matérias são criadas, como a informação ela é repassada, que tipo de viés é colocado na informação. O jornalismo ele representa uma parte essencial da informação, né? Muito. E uma responsabilidade muito grande nesse repassar da informação para o público, né? Verdade. E eu acho que hoje em dia está bem mais complicado pelo acesso à informação de uma forma muito ampla e não se tem mais um controle como eu teria antigamente. Filtros adequados. Né? Como antigamente nós tínhamos o quê? Era a televisão, o rádio e o jornal de papel, onde nós tínhamos as notícias, as informações que a gente recebia por ali. Acho que hoje com a internet, principalmente com as mídias sociais, isso ficou um cavalo sem controle, né? Eu uso essa expressão na dissertação do mestrado, que houve a internet, as redes sociais, elas trouxeram uma explosão horizontal da informação. Antigamente a gente tinha o detentor, né, o todo-poderoso da informação era o jornalista. Era o jornalista que era o canal entre o fato que ele precisava reportar, e aí por isso repórter, né? O fato que ele ia apurar, que ele ia reportar em forma de informação. Que aí vem a verdade objetiva dos fatos que o jornalista tinha na época. Enfim, isso sempre foi muito questionado, esse superpoder que o jornalista tem, sobretudo porque é resguardado por um direito que é fundamental e é um direito dos mais poderosos, eu acho, que é o quê? Que é o direito do sigilo da fonte. O sigilo da fonte, eu venho discutindo muito isso na minha pesquisa, então não é uma coisa que eu tenho formatado na cabeça, uma solução, mas é um aspecto muito relevante da discussão da desinformação. Por quê? Porque eu posso simplesmente chegar aqui para você e dizer assim, olha, minhas fontes disseram, né, que há um terremoto, haverá um terremoto nos próximos dias. Quer dizer, que fontes? Isso, né? Pode levantar um desespero, um pânico geral. Né? Entende a proporção que isso pode tomar? Então, assim, e a fonte em si, ela é resguardada. Como o jornalista não mantém esse sigilo, o que a gente vê acontecer, e vê de fato, isso não é fascismo, direitismo, todos esses ismos que estão colocando. Não é isso. O que a gente vê muito acontecer dentro do jornalismo, assim como eu via na minha época, e a gente vê acontecer hoje, é o jornalista que precisa dar uma informação, não é nem dar, ele precisa veicular essa informação. Por quê? Porque há uma determinação da edição, há uma determinação do editor-chefe, há um viés dentro da redação, enfim, isso tudo acontece. Então o jornalista vê, minhas fontes disseram. É muito comum a gente ver, né, que o presidente hoje ele está de mau humor. A gente tem, assim, tem jornalistas que fazem isso assim com a cara lavada. E eu fico, e é isso aí, né? Então você vê que, mas quem é a sua fonte? Tá, a fonte está resguardada sob sigilo. Eu tenho defendido que, de alguma forma, esse sigilo, que nenhum direito é absoluto, sabemos disso, né? Então, que ainda que judicialmente, né, isso fosse em processos sigilosos, mas judicialmente fosse de alguma forma, a pessoa fosse compelida a dizer de onde você tirou essa informação. Mas também não é qualquer informação que a gente está falando. Não é porque eu falei do candidato A, do candidato B, não é isso.
A gente está falando de informações que criem um problema social muito grande. Volto ao exemplo do terremoto. Se eu digo aqui para você, vai acontecer um terremoto nos próximos dias, e isso causa um pânico de tal natureza que cria um problema social para a cidade, para o estado, e a depender da sua influência nas redes sociais para o país, você ser acionado judicialmente por uma responsabilidade civil em relação a isso. E a responsabilidade civil da sua fonte também. Quem te deu essa informação? E judicialmente, em sigilo, ou seja, a gente não estaria violando, né, sigilos, mas herança dos tempos aí do regime militar, da ditadura, a fonte é sigilosa, e não só no Brasil, é no mundo inteiro, faz parte das nossas convenções internacionais, enfim, faz parte das cartas de direitos humanos, por uma questão de proteção. Mas eu acho que essa proteção precisa ser um pouquinho repensada. Não necessariamente ela deve ser absoluta, né? Não. Em alguns casos, especialmente alguns casos mais sensíveis e que possam causar algum dano a outras pessoas. Sim. Por até uma irresponsabilidade, claro, né? Claro. Essa fonte não deve ficar sigilosa. Sigilosa, nem que seja judicialmente num processo sigiloso. Sim. Entende? Para que a gente tenha pelo menos alguma segurança e algum instrumento desse check and balance que é necessário, desses freios e contrapesos que são necessários para o Estado de Direito, para o Estado Democrático de Direito. Agora, por exemplo, nesse momento eleitoral, né, que nós estamos vivendo ainda, aqui em Cuiabá pelo menos ainda, os candidatos, os partidos e tudo mais, eles têm a obrigação, de acordo com a resolução 23.610 de 2019, a resolução do TSE, de checar as fontes antes de divulgar alguma notícia, alguma fala, alguma coisa. Então, eles têm que checar, é obrigação deles checar as fontes. Isso aqui, para justamente não vir essa proliferação de desinformação. Percebe a relevância de uma resolução como essa? Né? É extremamente relevante, porque você vai ter alguém para responsabilizar. Exato. Nós tivemos aqui em Cuiabá bastante responsabilizações não é? nesse sentido. E nós estamos entrando agora no segundo turno da eleição, né? É uma profusão já de informação, de desinformação. Porque o candidato A vai exonerar servidor, porque o candidato B vai fazer não sei o quê. Não é assim, né? O que a gente percebe, na verdade, é que isso faz parte das campanhas políticas, das estratégias políticas, né? Ainda mais numa campanha acirrada, como a gente viu, mas como a gente tem a resolução do TSE, a gente consegue responsabilizar, porque alguém teve que checar. Alguém teve que checar. Exato. Aí vem a pergunta, aonde você checa a informação? Esse é o maior problema hoje. Antigamente nós tínhamos os grandes veículos de comunicação, que eram super respeitados. Exato. E que eram fontes que a gente considerava como seguras, né? Ainda que assim, hoje a gente olha para trás, a gente vê que não eram tão seguras, mas transpareciam, né? E tinham, sim, essa credibilidade. A gente não pode ser injusto, porque eles também faziam um papel, como fazem até hoje, um papel muito importante, muito relevante da busca da verdade objetiva dos fatos. Tá? É que o Brasil também tem características muito sui generis, né? A gente discute muito isso na academia, e eu, principalmente nos grupos de pesquisa, discuto muito isso. O Brasil tem uma condição muito sui generis, que é o quê? Nenhum país da dimensão do Brasil, e aí vamos colocar assim, comparando, fazer uma comparação, Canadá, Indonésia, Austrália, o que eu estou falando? Indonésia, o que eu estou falando? Extensão territorial, distância entre cidades, né? Então, países desse porte, o Brasil é o único país que tem uma única programação a nível nacional, passando no mesmo horário em todo o território. Quer dizer, a gente tem um monopólio de comunicação. Nos outros países, o que você vê são os canais locais. Não tem como aqui essa rede nacional. Não, a nossa rede é nacional.
Você tem emissoras afiliadas, você tem jornais que são afiliados. Então, o que acontece? A informação é centralizada. Não por acaso, durante muitas décadas, a informação ela ficava no eixo Rio-São Paulo. Depois fomos para Rio, São Paulo, Porto Alegre, agora Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, fica ali. Por muito tempo ficou assim. Então, a cultura brasileira, ela meio que foi moldada sob uma perspectiva sudestina, o que é um erro brutal, né? Então, assim, você conversa com pessoas que foram moldadas por essa cultura, eles não têm ideia do que acontece em Mato Grosso, o que acontece no Maranhão, porque não faz parte da cultura da informação. Não estou falando da cultura geral, estou falando da informação, da forma de informar, né? Que existem formas diferentes, né? E eu acho que até a forma também de buscar essa informação, né? De se interessar, acaba que a pessoa se molda de uma forma que, não, a informação de São Paulo, do Rio, que é importante. Quer dizer, veja um caso clássico, que a gente pode tratar até de desinformação dele, aconteceu agora. São Paulo teve uma chuva muito forte, eles estão com problemas graves com a concessionária de energia de lá, né? Tem milhares de pessoas, dezenas de milhares, né? Sem energia elétrica, né? Na cidade de São Paulo, no entorno da cidade de São Paulo. E o que acontece? O que acontece em São Paulo também acontece em outras capitais. Né? A gente vê em Cuiabá acontecer. Sim. Começa uma chuvinha, começa a faltar luz, Então, assim, a gente tem uma estrutura energética de transmissão de energia elétrica muito precária, muito antiga, muito velha. Do país inteiro. Sim. Mas aí vem a relevância do centro da informação. Né? E aí vem que eu falei que a gente podia falar sobre desinformação. Eu vi numa grande emissora de TV uma jornalista respeitada entrando ao vivo brava. Ela estava muito brava, cobrando do prefeito, que é a candidata à reeleição, cobrando do governador, que por acaso é um governador de viés, vamos chamar bolsonarista? Ok, vamos usar as expressões para ficar mais fácil o entendimento. As expressões mais utilizadas. Quando, na verdade, não é responsabilidade só deles, a menor responsabilidade é deles. As concessões de eletricidade são federais, são fiscalizadas pela ANEEL, então o governo federal tinha que estar em cima disso. Isso não exime o governador e o prefeito. Né? Isso tem que ser articulado. Mas aí você vê que a jornalista está desinformando. No momento que ela não dá a informação correta, ela desinforma. Porque joga a culpa toda ali no prefeito e no governador, né? Como se eles fossem os causadores. É lógico que eles têm toda a obrigação de fiscalizar, de estar em cima e tal. Mas não vem com essa informação de que é uma concessão de nível federal. E a fiscalização é federal. E esse é o cerne da desinformação. É quando você detém a informação relevante e você molda ela para que ela atinja outras pessoas. Isso é o que ou que ela suavize uma mensagem. Isso é o conceito de pós-verdade. Não deixa de ser verdade, mas é uma verdade suavizada, maquiada em algumas situações, ou ela alterada ali em pequenos detalhes para atingir pessoas específicas. Um exemplo, acho que dos mais clássicos atualmente, são as pesquisas eleitorais. Sim. As pesquisas estão aí para mostrar isso. O eleitor brasileiro mudou profundamente nos últimos 15 anos, né? E as pesquisas não estão conseguindo alcançar essa mudança do eleitor. Aqui nós vimos muito exatamente isso, né? As pesquisas, assim, a maioria das pesquisas apontavam um certo candidato que iria estar no segundo turno. Sim. E uma pesquisa só que apontou que não, que foi o que apontou o resultado que foi para o segundo turno, que é o candidato Abílio e o candidato Lúdio. Ou seja, todo mundo ficou assim, muita gente ficou assim, mas como? Então as pesquisas estavam todas erradas, as pessoas ficaram confusas. E veja, essas foi a pesquisa que mais acertou, que chegou mais próximo, digamos assim, do que seria o resultado da eleição, foi uma pesquisa com 780 entrevistados.
uma pesquisa da Atlas Intel, com uma amostra pequena, com uma margem de erro grande, e ela foi a que chegou mais perto. O que mostra que tem algo errado nesse grande modelo de pesquisa, que não adianta, vamos combinar, o Instituto de Pesquisa famoso mudar de nome. Sim. Ele deixar de existir como X, ou como X é uma marca, como A, e passar a se chamar B. Entendeu? Porque isso não vai mudar a percepção. E o eleitor brasileiro já percebeu. E essa foi uma eleição, ainda que a gente tenha tido uma abstenção muito alta, sim, isso ficou muito claro, mas uma eleição também que revelou o impacto da informação. Foi uma eleição pacífica em todo o país, sim, com um centro em São Paulo muito conflituoso. Por quê? Por causa da informação. Você tinha um candidato que resolveu fazer um balão de ensaio. Exato. Em São Paulo, nós tivemos o Pablo Marçal fazendo um balão de ensaio. Ele fez o teste, ele esticou todas as cordas para ver, né? Não, por acaso, as pesquisas mais recentes apontam ele como o segundo colocado na eleição presidencial. Quer dizer, tudo isso, ele é um cara especializado em comunicação, ele se comunica com esse novo eleitor, ele se comunica com esse novo modelo. Ele é o cara das redes, né? Exato. E o que a gente vê nas campanhas? Eu tenho dito muito isso no trabalho, com as pessoas, nas conversas. O eleitor está meio cansado, sabe, daquele candidato que fica, eu vou construir 50 mil casas, eu vou construir creche, eu vou pavimentar a rua, eu vou fazer não sei o quê. E todo mundo sabe que isso, na verdade, é promessa vazia, porque você não sabe como está a estrutura daquele governo. Você não sabe o tanto de dívida que tem. Você não sabe o que você vai encontrar. Como é que você promete uma coisa que você não sabe como vai encontrar? Então, o eleitor está esperando uma coisa mais ostensiva. Impacto também das redes sociais, que criaram um modelo de comunicação mais virulento. Mas isso é ruim. Essa é a parte ruim, né? Uma comunicação bem agressiva. Agressivíssima, né? Porque, de alguma forma, a rede social, ela te esconde. Ela esconde o interlocutor, né? A gente tem pensado muito em soluções nos grupos de pesquisa do doutorado nesse sentido. E eu particularmente, tenho conversado muito sobre a rede social, por exemplo, você deveria ser permitido ter um perfil. Que seria o perfil com os seus dados, com o seu CPF, para que a gente consiga responsabilizar. E aí entra o advogado falando agora, para que a gente consiga de alguma forma responsabilizar. O que acontece? As redes sociais se negam a repassar as informações pessoais, baseado em convenções internacionais, em direitos fundamentais, enfim. Não deixam de estar do mesmo espectro do sigilo da fonte. Eles também se baseiam no sigilo dos dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados é forte, tanto aqui no Brasil, lá fora mais forte ainda. E o que acontece? A rede social, não é que a rede social ela não quer te passar informação. Ela não tem essa informação toda. Por quê? Porque a pessoa pode ir lá com um endereço de e-mail e cadastrar uma conta na rede social. Então a rede social não sabe nem quem é você. Não sabe se aquele e-mail está correto. Ela não tem a sua identificação pessoal. O resultado disso é que você não consegue responsabilizar. Se você não consegue responsabilizar, você cria um sujeito oculto. E ali você está liberando a pessoa, ela se sente livre para poder praticar inúmeros crimes, como isso. Nós vemos ataques racistas, homofóbicos, transfóbicos, assim, de maneira brutal. Discursos de ódio pesadíssimos. Exato, exatamente. E que você não consegue combater porque você não tem a origem. Você não tem a origem. Como é que você vai responsabilizar? Atrás da tela do celular. Qual é a métrica que os legisladores, os parlamentares têm trabalhado? Vamos responsabilizar, então, as redes sociais. Não é esse o caminho. Nós temos que criar um tipo de regulamentação que determine que, para você criar o seu perfil na rede social, você seja obrigado a se identificar com seus dados, CPF, identidade, endereço, né?
Ainda que você lá na rede social use um pseudônimo, use um outro nome, não tem problema. Mas que seja registrado com os seus O seu dados. IP vai ser o mesmo. O que vai acontecer? Partindo um ataque ali do seu IP, eles vão saber que é você, a gente consegue te localizar e te responsabilizar. Enquanto você tem o sujeito oculto, aquele cara que está ali escondido atrás, sabe, da proteção que esse ambiente nebuloso virou, ele faz o que ele quer e a gente vê as maiores barbaridades, né? Discursos de ódio assim pesadíssimos sendo veiculados como se normais fossem. A gente está normalizando a barbárie. Exatamente. Normalizando aquilo que nunca deveria ser normalizado. Não. Isso me remete ao nazismo. Totalmente. Porque foi normalizada a barbárie. A vida do outro não, se é diferente, não tem valor. A minha vida tem, a sua não. A sua não. Você não é nem ser humano. E a partir da minha vida eu traço uma métrica do que eu acho que é vida. Exato. E se eu traço uma métrica do que eu acho que é vida, tudo que sai dessa casinha que eu montei é o anormal. E o anormal precisa ser combatido. Eu tenho repulsa. É assim. Isso não é só o nazismo, isso é a estrutura do autoritarismo, né? Do totalitarismo. Do totalitarismo, das estruturas de preconceito realmente que abalam as instituições, né? De qualquer país. E baseado nisso, nessa discussão toda ampla que eu vinha fazendo desde o mestrado, que eu fiz desde a graduação, na verdade é um caminho realmente, eu fui para o doutorado. Desde a sua trajetória de jornalista. Isso já era um debate muito severo para mim. Essa coisa de, mas isso aqui é verdade como? Quem disse que isso aqui é verdade? Qual é a fonte correta disso aqui? Vamos pesquisar? Como que eu posso afirmar que isso é verdade? Como que eu posso afirmar, né? Então, assim, isso me trouxe uma característica que é fazer esse tipo de levantamento em todos os assuntos que eu vou tratar. Vira um inferno a vida da gente, porque às vezes você precisa fazer um parágrafo, mas desse parágrafo você vai construir, você vai ter que levantar a origem daquilo, né? Isso tudo me levou ao meu tema, à minha tese de doutorado, que é o que eu estou construindo hoje, que é uma pergunta. Existe um direito fundamental à verdade? Enfim, o que é verdade? Aí a gente já começa a falar o que é verdade, né? Então a gente tem essa... Como definir o que é verdade? Como definir, né, o que é verdade? Olha, inúmeros pontinhos de interrogação surgindo assim na cabeça, porque a verdade a gente vê assim, acredito que vai muito de ponto de vista, porque para mim, eu vejo uma cena daqui, desse meu ângulo, a verdade vai ser o que eu consegui enxergar daqui. Sim. O Helder dali, ele vai ver a cena de um outro ângulo. A minha ângulo, perspectiva é outra. Vai ser diferente, pode não ser a mesma. Exato. E como é que você traça um direito fundamental a algo que pode ser tão variável? Né? Então, assim... Não é uma fórmula matemática. Não. É filosófica. Né? É filosófica. Então a gente tem discutido, a pesquisa tem caminhado nesse sentido, né? Se existe mesmo um direito fundamental à verdade, a quem ele atinge, o que seria isso. Então é lindo, eu estou adorando fazer a pesquisa. Ao final, a gente sempre diz isso, ciência é isso, né? O cientista é isso. O cientista do direito, como qualquer outro, é assim. Você tem uma hipótese e ao final você pode restar que a sua hipótese era falsa. Quer dizer, não existe, suponhamos no meu caso, não existe um direito fundamental à verdade. Bom, não existe. Ok. Eu deixei de fazer ciência por isso? Não, eu fiz ciência, eu comprovei que não existe. Né? Então, assim, agora existe? Tá. Se existe, então a gente tem que traçar uma teoria filosófica em cima disso para entrar no campo prático. Porque o que a gente tem em termos de verdade, quando a gente fala verdade hoje, institucionalmente? A gente tem aquelas comissões da verdade, que era o quê? Todos os países que passaram por algum regime ditatorial, seja de que natureza fosse, de um regime totalitário, vamos falar assim, ao sair dele, ele monta uma comissão da verdade para poder elucidar os fatos de uma época. Trazer as claras. Nós fomos um dos últimos. No governo Dilma Rousseff, houve a comissão da verdade. Mas a Argentina fez a sua, o Chile fez a sua, né? A Espanha, enfim, você tem as comissões da verdade. Então a verdade,
quando a gente está falando em verdade, neste espectro, ela está muito ligada ao que aconteceu durante regimes totalitários e que foi escondido. Então, assim, é meio que revolver o passado. Isso é uma coisa. É como trazer às claras aquilo que estava Aquilo que oculto. foi. Coisa que nós não conseguimos até hoje, porque a documentação continua sigilosa, continua... A gente pratica ainda sigilo de 100 anos, né, nos documentos federais, enfim. Então, é muito complexo esse jogo. Mas não é essa verdade só. Estou falando de uma verdade mais ampla, né? Aí a gente vai entrar na verdade processual. Quer dizer, será que aquele resultado daquele processo trouxe a verdade? Quando um juiz condenou uma empresa a pagar, num processo de consumidor normal, condenou uma empresa a pagar indenização por danos morais, materiais, para um cidadão, será que ele trouxe a verdade objetiva dos fatos? Será que aquilo respondeu a essa verdade? Será que aquilo atendeu ao direito fundamental à verdade daquele cidadão? Percebe? Então, assim, você tem um impacto muito, você começa a ter um impacto muito grande, né? Meu orientador diz isso muito, assim. Ele fala a questão é que vai aumentando, né? Você vai crescendo o impacto do que você está estudando. Você começou com algo e foi fazendo assim, né? Foi virando uma coisa enorme, né? Então, assim, é lindo porque você tem acesso, você acaba estudando muita coisa, né? Você vai descobrindo os pesquisadores que estão na mesma área, em outros países. Onde eu estou fazendo doutorado, eu tenho o privilégio na UNOESC, em Chapecó. A gente tem o privilégio de ter professores internacionais que vêm, recente. Nós tivemos a professora Graça Muniz, que veio de Portugal. Incrível. Que ela trabalha com proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Em Portugal é regulamento, né? Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, assim, cara, a aula dela durou 40 minutos, mas foram os 40 minutos mais recheados de informação acadêmica que eu já tive. Impressionante. Professores do Chile, da Espanha recentemente, nosso último encontro, professoras da Espanha. Então, assim, você vai também observando a realidade de outros lugares. Para você também não ficar preso aqui só à sua realidade ou só a realidade latino-americana. Né? Vai tendo outros pontos de vista também. Exato, né? que é o que a gente falava. Campo de visão. Nós brasileiros, a gente tem uma tradição, ainda que nós sejamos um país multifacetado, um país talvez dos mais miscigenados do mundo, a gente tem uma cultura que tende a buscar uma unicidade por conta do quê? Essa veiculação de informação a nível nacional no mesmo horário, é o mesmo telejornal, é a mesma novela, né? A novela é uma tradição no Brasil e a novela vai vender a cultura ali, não raro as novelas ambientadas em Rio e São Paulo. Sim. Agora que isso está começando a mudar, tem novela no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, aqui em Mato Grosso mesmo. Então você começa a conhecer outras realidades. Mas por muito tempo foi fechado ali. Rio Novelas praianas, Rio de Janeiro, Leblon. Enfim, isso tudo vai criando também. A gente sempre fala, mas ó, esse cara tá falando isso é fascista. Começa a discussão é maravilhosa porque assim, hoje a gente tem que ter cuidado, porque tudo vira fascista. Qualquer coisa que você fale que fuja àquilo que se pretende, aquilo que convencionou-se chamar direito, jornalismo, qualquer coisa que escape disso, você é fascista, você está sendo reacionário. Não é. Na verdade, e a gente está conversando aqui, e eu estou te dizendo as coisas que eu estou ainda observando, estudando. Então não são opiniões formadas, não tem são, uma conclusão final. Não tem uma conclusão. Eu posso chegar ali ao final da tese de doutorado e concluir que eu estava errado. Isso não é um problema, né? Então, é uma construção. E essa construção é justamente para isso, é para chegar à resposta dessa pergunta, porque você traz uma pergunta, sim, né? E aí você quer chegar nessa resposta. Nessa resposta. Independente se ela for aquilo que você imaginava que seria ou não. Ou não. Né? É como quando a gente entrou no mestrado, é linda, né? E é maravilhoso. Quando a gente entrou no mestrado, foi assim. Nós tínhamos muitas perguntas, sim, e aí nós tínhamos que
afunilar aquela pergunta para uma pergunta a ser respondida, né? E no meu caso, por exemplo, era a pergunta de qual era o impacto desse ecossistema da desinformação no Estado de Direito, se tinha impacto. E a gente verificou um impacto gigantesco. Isso com base numa pesquisa norte-americana, que para mim foi muito... mudou a minha forma de observar o mundo. São 3 pesquisadores do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Eles fizeram uma pesquisa pegando 3 milhões de posts. Veja, não é uma amostra de 500. São 3 milhões de posts no antigo Twitter, hoje no X, né, no X. Durante 15 anos, de 2002, posts de 2002 a 2017. E eles foram avaliando só matérias jornalísticas, matérias que eram fake news e não fake news. E aí veio a grande surpresa. A fake news, ela tem um potencial 19 vezes maior do que as matérias reais. Isso para mim foi muito impactante. Gente. E aí a gente tem as chamadas profundidades de cascata, que é o quê? Eu compartilhei na minha rede social. Na minha rede social, você e mais 30 pessoas viram e recompartilharam. Cada um usa mais 30. Isso vai dando uma profundidade de cascata. Né? A profundidade de cascata de uma fake news é 6 vezes maior do que da verdade. Gente. Então, é muito absurdo assim, aí, a gente parar para pensar. A gente pode entrar em vários aspectos aí para discutir, e aí eu acho que é um bom caminho de pesquisa para os pesquisadores, quem quiser entrar. Fica a dica do tipo, o que nos leva a acreditar mais? Qual é essa aderência que a gente tem? Ver uma notícia, uma fake news, ver uma notícia real, né? E você prefere acreditar na fake news. Por quê? Será que é a acidez que tem ali? Ou a forma, né? Ou a forma. Isso é um objeto de pesquisa para ir para pesquisadores. Isso é muito doido para pensar. Para a gente chegar. O que faz a fake news nos chamar muito mais atenção do que uma matéria de algo concreto, real? Claro. Da verdade. Claro. Né? E a partir daí você abre-se um leque de problemas. Por quê? Aí, qual é o meu objeto? Meu objeto é o direito no meio disso tudo. Então, tem que pegar, e ainda que a verve jornalista bata ali aquela vontade de falar por que isso está acontecendo, vou olhar o direito. Vamos ver o direito, por exemplo, o impacto disso. Se eu entro na rede social e eu publico uma fake news que de alguma forma ofende você, eu causo danos à sua imagem, danos extrapatrimoniais, né? Danos morais de alguma forma. Bom, a Constituição te garante, além da indenização, você tem um direito que é o direito de resposta, está lá no artigo 5º. Aí vem o problema. Se eu posto uma fake news e ela tem 19 vezes mais poder, mais alcance do que a verdade, esse direito de resposta, então, deveria ser modulado 19 vezes mais. Então, isso é uma questão a se levar para o tribunal. Olha, tá aí uma coisa que leva muito-se a pensar no direito de resposta no eleitoral. Claro, claro. Porque importantíssimo. Né? Porque aí vem lá, beleza, fez um post ali com uma fake news, obteve pela justiça o direito de resposta, a pessoa vai ter que ser compartilhada da mesma forma, mas não vai ter o mesmo alcance. Né? Como dimensionar isso? Exatamente. Assim, e se você me permite, assim, até falar pessoas, porque assim, isso eu acho que quando a gente traz para o real, mais palpável, né? A gente acabou de sair, a gente está num momento de fake news muito aprofundadas em termos de eleição, então houve uma campanha sendo feita a respeito de um candidato, o candidato Abílio. Vamos falar os nomes porque fica mais fácil de quem está nos acompanhando ver, de que ele vai fazer uma demissão em massa dos servidores públicos, que ele vai fazer isso, aquilo, enfim.
quase que contra os servidores públicos, uma né? demonização, né? O que é uma estratégia política. Sim. Bom, só que isso vem revestido de algo que não é real, né? Eu tive oportunidade, aí entra o jornalista, né? Eu tive a oportunidade de falar com a equipe de campanha, e não é isso. Ao contrário, são pessoas muito calmas, muito tranquilas, muito cientes do desafio que tem, né? Bom, como é que você dá esse direito de resposta a um candidato desse? Esse direito de resposta vai ser 19 vezes? Ele vai ter o mesmo alcance? Aí vem outro detalhe. Ainda que o direito de resposta venha 19 vezes, ele não tem o mesmo alcance de cascata. Que a fake não. News tem. Significa que, por exemplo, num universo, vamos botar um número, se na minha cascata da fake news, né, eu atingir 1 milhão de pessoas, ainda que eu te dê o direito de resposta proporcional dentro desse parâmetro científico que a gente colocou, Não vai conseguir. na cascata você vai conseguir no máximo 50 mil pessoas. Caramba, é muito inferior. É muito inferior. Ínfimo. Percebe? Então, são várias coisas que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa combater, regulamentar, para que a gente consiga, de alguma forma, ter alguma tranquilidade. Porque o que se desenha? O que se desenha são campanhas cada vez mais virulentas, relações sociais cada vez mais virulentas e descontroladas, né? E aí algumas pessoas vão dizer... Tem o Estado que precisa regulamentar e controlar. Entendeu? Aí vem as pessoas... mas peraí, o ministro Alexandre de Moraes é um ditador. Cara, não é que ele seja um ditador, mas ele é a pessoa que ficou na proa para dar respostas. Respostas sobre regulamentações que nós não temos. Quer dizer, como é que você dá respostas sem uma regulamentação? Não é que você está criando o direito. Com aquilo que ele tem, ele usou. Né? Então, assim, determinou bloqueio de rede social, determinou banimento. E aí eu entro em vários... Justamente por falta dessa regulamentação na claro, nossa legislação. Claro. Não tem uma normatização disso. Claro. E assim, para deixar bem claro, essa regulamentação ainda não veio porque há interesses diversos. E não são só interesses das big techs, das chamadas, as donas das redes sociais, né? A Meta, o X, não é só isso. Você tem até a monetização dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação querem ser monetizados pela informação que é veiculada lá. Eles querem auferir recursos, querem que isso esteja na lei. Aí os deputados querem a imunidade parlamentar deles de tribuna, eles querem também a imunidade na rede social. Quer dizer, aí você entra os interesses de todo mundo, né? É um jogo de interesses muito grande. Então, assim, muita briga de interesse um do lado de cá. Não, eu quero que o meu aqui fique resguardado. Não, mas o meu também tem mas que o meu dar. também. Mas o meu também. Mas então... o meu também. Então, a gente tem vivido muito isso no ambiente do direito, no ambiente da legislação, que são os interesses, né? A quem afeta esse interesse, a quem vai se beneficiar com essa informação ou com essa desinformação. Aí é o último aspecto relevante, que é a desinformação existe porque pessoas se beneficiam dela de alguma forma. Ela movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque se você pensar que uma fake news ela tem esse lastro tão forte, se você está vendendo algo, você vai ter um alcance muito maior e uma probabilidade muito maior. Dentro de uma estrutura que a gente está falando de engajamento, que a gente está tentando engajar o tempo todo, quer dizer, o que é melhor? Você está vendendo o seu café. Se você postar uma informação verdadeira sobre o seu café que você está vendendo, você vai ter um alcance de 50. Mas se você botar uma fake news em cima do seu café, você vai ter um alcance de 1 milhão. O que vai trazer mais retorno? Aí a gente vai entrar nessa discussão. Vale a pena? Que é toda a estrutura capitalista, do capitalismo liberal e como ele se desenha, ele vem a aglutinar nesses piores fatores das redes sociais. É uma jornada. Eu estou nessa jornada. Estou feliz de estar nela, estudando algo que eu penso que vai ser relevante para as pessoas, para a justiça. É algo né? assim,
de uma relevância suprema. Pois é. E que eu vejo como algo que possa revolucionar o direito. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback, né, de outros pesquisadores, que a gente vai conversando, vai alinhando, você vai aprendendo, né, com pessoas mais experientes, e o feedback sempre positivo, no sentido de, cara, sua pesquisa está no caminho correto, né, você está indo por um caminho interessante que pode ajudar extremamente a justiça. Se ajudar, ainda que seja um pouquinho, já está valendo. Já valeu a pena tudo. Já valeu a pena a noite sem dormir, já valeu a pena o final de semana sem viver. A gente abdica, né, amiga? Muito, a gente abdica muito. As pessoas não têm ideia do que é ser um cientista no Brasil. É não noite tem sem ideia. dormir, é tempo com a família, é lazer, Tudo, é tudo. Tudo, né? A gente não é simplesmente sentar e ler, escrever. A construção de preparar a cabeça da gente para a construção do pensamento e depois construir esse pensamento é realmente um desafio. É uma tarefa que não é fácil. É um desafio. Mas quando a gente para e começa a tentar enxergar o nosso objetivo, aí a gente respira e vai. Porque você tem ali um objetivo maior, né? Você tem ali um alvo a atingir. Eu brinco que tem os momentos de desespero, mas passa. Mas passa. Você que está aí, está nos assistindo, você vai passar por isso, mas fique tranquilo, passa mesmo. Aí depois você ri, depois você senta, bate um papo, toma um café rindo do desespero que foi a sua vida. É maravilhoso. Helder, estou muito feliz. Feliz estou eu. A gente já tomar esse café, ter essa conversa maravilhosa. Imagina. Trazer informação. Eu estou muito feliz de ter acompanhado. Quero te parabenizar pela iniciativa, porque eu acho muito legal. Este é o novo formato de comunicação. Você é a parte de um grupo, não um grupo, mas de um espectro cultural que assusta o jornalismo. Porque isso que a gente está fazendo aqui era antes pertencente ao mundo do jornalismo. Era fechado. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer um podcast, consegue discutir, e você vê os podcasts crescendo, assim, é muito legal. E aí você vê as pessoas interessantíssimas falando aos podcasts e tal. Então, assim, parabenizar pela iniciativa, tenho acompanhado, tenho assistido. Lindo trabalho maravilhoso do Altecir, que foi nosso colega sobre corrupção, né? A própria Giovana, acompanhei uma história de vida incrível, uma luta incrível, enfim. Eu sou muito feliz em Cuiabá, sabe? Em Mato Grosso. Não vou ser injusto com onde eu morei. Eu sou muito feliz em Mato Grosso. Mato Grosso me trouxe as melhores coisas da minha vida. Mas com absoluta certeza. Eu sou um homem feliz porque eu estou em Mato Grosso. Ai, que lindo. De verdade. Eu sou apaixonada pelo nosso estado. E é seu também. Sabe, tudo que eu tenho, de verdade, tudo que eu tenho hoje eu devo a Mato Grosso. É realmente assim, tem minha terra natal, que é no interior do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Adoro, minha família mora lá e tal. Que faz uma parte de uma época da minha vida. Agora, a parte mais relevante, ela está em Mato Grosso. Eu me casei, ela virou minha madrinha, né? Então, assim, a vida é assim, sou muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigada, amigo. Muito sucesso. E que venham mais convidados. Né? Vamos conversar mais. Vamos engajar mais com a verdade, sem fake news. Exatamente, sem fake news. Vamos engajar com consciência, tá? E com a verdade, sempre. Sempre. Obrigado. Tchau, gente.